Paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, é uma alegria muito grande estar convosco aqui. Eu agradeço ao pastor Kleber pela honra que ele me concede de ministrar a palavra de Deus nesta noite. É tão bom ministrar a palavra para vocês, eu gosto, né? A palavra é de Deus, não é minha. A igreja é de Deus, não é minha. O culto é para Deus, não é nosso. Eu sou de Deus. Então, nós estamos todos em família, tá? É uma alegria muito grande, irmãos, né? Então, eu quero meditar com os irmãos. Irmãos, essa noite não vai ser uma pregação, né? Na realidade, é mais um ensino, o que Deus colocou no meu coração. É mais um ensino, é mais uma reflexão. Mas eu quero que, nesta noite, cada um de nós saia deste templo refletindo, pensando quem somos nós no reino de Cristo, tá? Então, é só um ensinamento, né? E, para tanto, vamos ler Epístola de Paulo, primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Ok, meus irmãos? Paulo diz assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é o apóstolo Paulo testemunhando. Mas antes de começar o nosso estudo, eu tenho uma pergunta para nos fazer. Irmãos, nós conhecemos Deus, Deus Pai Todo-Poderoso? Aí vocês vão me responder assim: é claro que não, Rita, Deus é muito grande, Deus é tremendo, é verdade. Nós nunca conheceremos Deus na sua totalidade, mas dentro daquilo que Ele quis se revelar para nós, o conhecemos? Dentro do que Ele mostrou para nós, nós conhecemos Deus? Isso é uma pergunta, irmãos, para pensarmos. O Dr. Ortberg, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: irmãos, quando Deus quis se revelar ao homem, em nenhum momento Deus teve necessidade de provar a sua existência. Deus chamou os homens que escreveriam a palavra, inspirado pelo Espírito Santo, eles escreveram, começando. Deus quis mostrar para o homem o começo de tudo. Deus mostrou o começo do universo, Deus mostrou o começo do planeta Terra, Deus mostrou a origem das águas, das plantas, das árvores frutíferas, dos animais e todas as suas espécies, e a nossa origem, a origem do homem. Mas Ele em nenhum momento teve necessidade de provar a sua existência. E nós vemos, irmãos, que o pensamento de Deus, ele é antípodo, ou seja, ele é diametralmente oposto à mentalidade humana. O pensamento de Deus e o pensamento do homem, eles são paralelos e serão para sempre. Matematicamente, paralelas são duas retas que vão até o infinito e nunca se encontram. O pensamento do homem jamais, 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 jamais se encontrará com o pensamento de Deus. Nunca. Então, aí vem a pergunta: nós conhecemos Deus? Será que quando nós conversamos com Deus, analisamos as suas obras, nós pensamos com a nossa mente ou nós pensamos com a mente de Deus? Salmo 103, no versículo 7, o salmista diz assim: porque Deus fez notório os seus caminhos a Moisés, porém os seus feitos aos filhos de Israel. É uma diferença muito grande.
Porque para Moisés, Deus mostrou seus caminhos, por onde ele anda. Para os filhos de Israel, ele mostrou seus feitos. Então os filhos de Israel viram o mar se abrir, viram o exército egípcio ser afogado, eles viram a nuvem de fogo que operava de noite, né? A coluna de nuvem de dia, eles viram Deus trazer maná dos céus, as codornizes, desculpa, irmãos, as codornizes, eles viram tudo isso, mas eles não conheceram os caminhos do Senhor. Quais são os caminhos do Senhor? Irmã Rita, quais são os caminhos do Senhor? Partindo do princípio que Deus, ele pensa totalmente oposto à mentalidade humana, então vamos ver alguma coisa. Existe um império poderoso, mas um império poderoso, e esse império vai adentrar séculos. Poderoso, e lá estão construídas pirâmides, e lá eles têm os maiores sábios, e lá eles têm os maiores astrônomos, e lá eles têm coisas grandiosas, é um povo poderoso, mas lá existe uma nação escrava, um povo escravo, que serve este império. Quem Deus escolheu para ser a nação que iria gerar seu filho? Nós escolheríamos o Egito, nós escolheríamos um império poderoso, um império forte. Irmãos, os séculos passaram, as pirâmides estão lá, a história nos diz a suntuosidade do império egípcio, a arqueologia nos diz a riqueza do império egípcio, mas Deus escolheu a nação escrava. Foi a nação escrava que ele tirou de lá para ser a sua nação. Sabe quem Deus chama para tirar essa nação do Egito? Um homicida fugitivo. Sim. Quando Moisés era príncipe do Egito, Deus não o escolheu. Deus o chamou depois que ele tinha matado um egípcio e fugido para o deserto. Aí foi que Deus começou a trabalhar na vida dele, para que ele fosse o libertador. Os irmãos estão me entendendo? A mente humana, ela busca coisas que a atraem, mas o nosso Deus, ele vai por caminhos que o homem jamais escolheria. Sabe quem Deus chamou para ser o seu sumo sacerdote, para ministrar na sua presença e no seu santuário? Arão. Arão, aquele mesmo que nós vimos lá no deserto, derretendo prata e ouro para fazer um ídolo para o povo judeu. Foi ele que Deus escolheu para ser seu sacerdote, não é? Sabe quem Deus chamou para ser o libertador de Israel, para lutar contra os filisteus? Nazireu desde o ventre, escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Onde ele está agora? Deitado num sofá, embriagado pelo perfume e pelas luzes coloridas de uma prostituta. Esse é o juiz que Deus escolheu. Os irmãos conseguem entender que a mentalidade humana, ela é totalmente diferente da mentalidade de Deus? Por que Deus faz isso, Rita? Depois eu vou dar resposta para vocês. O mundo busca coisas suntuosas, busca coisas grandes. Até hoje tem um embate muito grande entre ciência e religião, porque a ciência exige uma prova que Deus existe. Deus não se preocupa em dar essa prova. Ele não se preocupa. Quem crê nele, crê, e quem não crê, não crê. Ponto final. Aí as pessoas no mundo ficam assim: mas se Deus existe realmente? Aí vem os porquês. Por que Deus não julgou Lúcifer quando Lúcifer pecou lá no céu? Por que Deus não destruiu logo Adão e Eva lá quando eles pecaram? Aí vem os porquês. Se Deus existe, por que tem fome na África? Por que as crianças morrem de câncer? Por quê?
Posso dizer uma coisa para vocês? Deus não está nem um pouquinho disposto em responder essas perguntas para quem não crê. Mas para quem crê, Ele dá as respostas. Esse é o nosso Deus. Ele existe e ponto final. Ele faz a sua obra e quem quiser aceitar, bem-vindo. Quem não quiser, paciência. Deus vai mandar um Salvador à Terra. Ele projetou na sua mente, no seu coração, um Messias. Irmãos, que coisa linda. Ele projetou um Messias. Quem ele escolhe para ser o pai do precursor desse Messias? Serão os pais, 2 senhores idosos. Uma senhora já idosa. Irmãos, raciocina comigo, vem comigo. Nós jamais escolheríamos Isabel para ser mãe do precursor do Messias. Mas Deus escolheu. E quem ele escolhe para ser os pais do Messias? A quem Deus vai entregar essa incumbência? A um nobre? A um sacerdote? A quem Deus vai entregar essa incumbência? A um príncipe? Não. A um casal pobre, guarde esta palavra, pobre, que moram nas montanhas de Judá. O rapaz é um carpinteiro, a moça é uma moça pura, acreditem em todo o seu sentido, pura, porém pobre. Não bastasse escolher um casal da plebe, eles têm que ir para Belém, Maria já prestes a dar à luz, para dar Jesus à luz. Ela vai para Belém, chega em Belém, não tem nenhum lugar que possa hospedar os pais do Messias. Não tem. Jesus vai nascer num estábulo. Jesus vai nascer num estábulo, aonde os animais repousam. Lá nasce o Filho de Deus. Não bastasse nascer no estábulo, ele vai fugir de Herodes. Mas ele não é o Messias, mas ele vai fugir de Herodes. Vai para onde? Para o Egito. E quando Jesus volta, pasmem, aonde Jesus vai morar? Na Galileia dos gentios, terra abominável para os judeus. E Jesus, ele vai caminhando nos mesmos caminhos de Deus. Jesus vai caminhando nos mesmos passos de Deus. Jesus se recusa a ser uma estátua fria num templo suntuoso. Jesus se recusa a ser um sacerdote num templo grandioso, Ele é da plebe, Jesus é do povo. Acreditem, multidões atravessaram o mar, cruzaram o deserto, visitaram-no de noite e tocaram nas orlas das suas vestes, porque Jesus era do povo. Ele veio para o povo. Seguindo a mesma mentalidade de Deus, Jesus escolhe para ser seus ministros. Jesus escolhe pescadores, nenhum sacerdote, nenhum príncipe. Jesus escolhe publicano. Jesus escolhe um ladrão. Seguindo os caminhos de Deus, Jesus vai se assentar com pecadores, ele vai receber presente de prostituta, ele vai se assentar à mesa com publicanos. Irmãos, o Messias de Deus não cabe neste mundo, porque Israel esperava um Messias poderoso. Os irmãos estão me entendendo? Vocês conseguem vir comigo? Israel esperava um Messias, que quando ele viesse com a couraça dobrada, coroa na cabeça, o estrondo dos cavalos do seu exército já viria pisando as nações. Ele quebraria, com barra de ferro, ele quebraria o jugo dos romanos. Não,
Jesus não é o Messias. Não é. Imagina. Não. Ele se assenta com pecadores. Ele toca em leprosos. Não. E Israel começa a rejeitar Jesus. Por quê? Imagina, os nossos profetas, o profeta Elias fazia chover fogo dos céus, Moisés abriu o mar. Que isso? Josué abriu o Rio Jordão. Jesus faz o quê? Cura cegos, cura coxo. O que Jesus faz? Visita os pobres. O que Jesus faz? Cura coxos. Não. Esse não é o Messias de Israel. Não. Esse é o Messias de Deus. Esse é o Messias que nasceu no coração de Deus e não tem lugar para ele no mundo. Não tem lugar para ele no mundo. Acreditem, Jesus não é uma invenção dos judeus. Jesus é um escândalo para os judeus. Até hoje Jesus é uma ferida para os judeus. Um Messias pobre. Até hoje os judeus, eles têm vergonha de Cristo. Não, esse não é o nosso Messias. Não, ele cresceu na Galileia dos gentios? Não, não é. Jesus não é invenção greco-romana, não é. Os gregos achavam Cristo louco. Eu tenho um escrito do Dr. Otto Boschet, em que ele faz uma comparação entre a vida de Sócrates e a vida de Jesus. Sócrates representando a filosofia humana, Jesus Cristo representando o povo de Deus. E não dá tempo de passar, é lógico, não tem como, mas eu peguei só uma parte, né, em que Sócrates está para morrer. Sócrates vai ingerir um veneno, né, e Sócrates, na hora da sua morte, ele diz: um homem jamais deve chorar, um homem é forte, ele nunca deve temer a morte. A morte, ela é uma bênção para a vida do homem. E ele se assenta, impassível, toma o veneno e diz: estou indo ver Morfeu, ver Homero, ver Císico. Aí pega a comparação com Jesus ajoelhado aos pés do Pai, chorando e dizendo: Pai, se tu queres, passa de mim este cálice. Jesus veio ao mundo em fraqueza de carne. O nosso Messias, ele veio conforme Deus planejou. E acreditem, não tem nada a ver com o mundo. Nada a ver com o mundo. Jesus escandalizou tantos judeus, Jesus escandalizou tantos judeus, que João Batista, seu precursor, ele estava assentado no cárcere, ele estava prestes, né, a ser decapitado, e uma dúvida pairou no seu coração: esse é o Messias que havia de vir, ou virá outro? E ele chama um dos seus apóstolos e diz: vai lá e pergunta para ele: és tu o que havia de vir ou virá outro? Porque João Batista, ele pregava com todos os pulmões: aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem nas suas mãos a pá. Ele vai juntar a erva daninha da erva boa e ele vai queimar a erva ruim. Mas de repente ele vê Jesus. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus vem semeando. Aí João Batista ficou desesperado. E Jesus falou para ele assim: vá lá, Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 11, versículo 5 e 6, é o inverso. Jesus falou assim:
vai lá e diga a João: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem e o evangelho é pregado aos pobres. Aí ele diz assim: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Porque Jesus, irmãos, chocou os judeus. E por que Deus escolheu um Messias assim? E por que o caminho de Deus, irmãos, é diferente do caminho dos homens? Por quê? Por que a mentalidade de Deus ela é totalmente diferente da mentalidade dos homens? Porque Jesus respondeu: o justo não precisa de perdão, e nem o são precisa de médico. Jesus veio para os pecadores. Deus se preocupa com os pecadores. Deus se preocupa com aqueles que erram e se arrependem. É por isso que Deus deu o seu Messias para nós. E escolheu quem formaria a sua igreja. E escolheu no mundo cada um daqueles que vão formar, porque na mente de Deus, Ele preparou uma noiva para o seu filho. Na mente de Deus, Ele preparou uma igreja para o seu filho. E acreditem, irmãos, existem dois povos na terra. Existe o povo de Cristo e o povo do mundo. E um não tem nada a ver com o outro. O povo de Jesus Cristo ama o seu noivo. A noiva ama o seu noivo, anseia por ele, busca a vontade dele, está em comunhão com ele. O mundo não quer Deus, o mundo não quer Jesus, não quer. O mundo faz para si os seus ídolos, o mundo tem para si seus super-homens, seus super-heróis. Eles não querem Deus. O mundo cria para si ídolos, de barro, de pano, de ouro, de carne. E, como Salomão escreveu lá em Eclesiastes capítulo 3, Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem precisa adorar a Deus, mas já que o mundo não quer Deus, então eles preenchem esse lugar com ídolos. Mas o que Deus fala sobre ídolos? Vamos ler? Salmo 115. Salmo 115. A partir do versículo 2. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não podem apalpar, seus pés não andam, som nenhum sai-lhes da garganta. Tornem semelhante a eles todos aqueles que o fazem. Irmãos, todos os adoradores de ídolos se tornam iguais aos ídolos. Prestem atenção. O mundo lança seus ídolos da moda, da música, da cultura, e os seus adoradores se parecem com eles, né? Prestem atenção. Eu conheci a história de uma menina que ela assina no seu nome o sobrenome Ciccone por causa da Madonna. Até no RG dela ela põe o nome Ciccone, porque ela quer ser igual a Madonna. Então, o homem vai se tornar igual àquilo que ele adora. Quem adora, irmãos, um ídolo feito de ferro, ele vai ser frio, gelado, insensível como ferro. Quem adora, irmãos, os cantores de rock vão se tornar drogados, mesma coisa, vai na mesma carreira.
Porque nós somos feitos para nos parecer com o nosso Deus. Porque Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança o fez. A noiva tem que se parecer com Cristo. Pai, eu quero que eles sejam um em mim, Pai, como eu sou um em ti. Esse é o propósito. E a minha pergunta é: nós nos parecemos com Cristo? O mundo não quer Cristo. O Cristo de Deus não cabe no mundo, mas a igreja quer. E o que nós fazemos para nos parecer com Ele? Sabe o que Jesus fez pela igreja, além de dar a sua vida? Além de ser crucificado, irmãos, como um malfeitor, isso dói em Israel até hoje. Deus nos deu o seu Espírito. Segunda pergunta: conhecemos o Espírito Santo de Deus? Conhecemos? Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 14, versículo 17. Jesus diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, presta atenção, leiam, abram. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, e nem, que o mundo não pode receber. Olha, o Espírito da verdade, que o mundo, Jesus está dizendo que o mundo não pode receber. Não sou eu quem estou falando, é Jesus. Ele disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Por quê? E ele dá o porquê. Porque não o conhece e não o vê. Olha que interessante. Mas Jesus não termina a frase aí. Ele diz assim: mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós, Ele está convosco. Irmãos, vocês têm noção do que significa ter o Espírito de Cristo dentro de nós? Jesus está falando que nós conhecemos Ele. O mundo não pode receber, irmão, não pode. O apóstolo Paulo nos diz, em Romanos capítulo 2, que Deus se fez testemunha para todo homem, aborígene, indígena, mora lá nas Ilhas Malawi, lá onde ninguém conhece, Deus testifica com eles. O apóstolo Paulo diz isso. Na mente e na consciência deles, eles conhecem Deus e serão julgados por isso. O mundo conhece Jesus Cristo, conhece a história de Cristo, mas o mundo não conhece o Espírito Santo. E é por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque pecando Deus contra o homem, Jesus vai fazer a mediação. Pecando o homem contra Jesus, o Espírito Santo vai fazer a mediação. Mas pecando o homem contra o Espírito, zerou. Ninguém vai fazer a mediação. Mas esse Espírito da verdade, Ele está conosco. Ele nos guiará em toda a verdade. Daí vamos fazer um exame de nós mesmos. Estamos andando na verdade? Porque o Espírito Santo, irmãos, Ele foi dado à igreja para cuidar da igreja. É Ele quem está adornando a noiva. É Ele quem está cuidando da noiva para que a noiva se pareça com Cristo. É Ele quem está cuidando para apresentar a Cristo uma noiva santa, de vestes brancas, de vestes puras. Pensa comigo, vai ter um casamento aqui. A noiva vai entrar todinha vestida de branco, o véu é branco, o grinalda branca, o vestido é branco. Ao descer do carro, ela suja a ponta do vestido com uma graxa no carro. Pensa, é uma mancha pequena, mas ela se torna visível. Por quê? Porque ela está no que é branco. Assim é a noiva de Cristo. Qualquer mancha de pecado em nós, ela é visível ao mundo espiritual. E o Espírito está ali conosco para nos limpar, para nos lavar, para nos purificar, para nos fazer parecidos com Cristo.
Agora vamos fazer um exame de consciência. A nossa mentalidade é igual à do mundo ou é igual à de Deus? Conhecemos o caminho de Deus? Queremos o que é de Deus? Queremos o que pertence a Ele? Ou a nossa mentalidade é igual à do mundo? Buscamos heróis. O mundo busca herói, irmão. Nós vemos os japoneses têm lá seus heróis, Jaspion, Ultra Seven, Ultraman, né? Hollywood tem os seus heróis, tem o Homem de Ferro, tem o Superman, tem lá o Batman, Mulher Maravilha, sei lá mais quem. O Ultraman dos japoneses, ele se assemelha ao Superman americano, que nada mais é do que uma paráfrase do super-homem que nasceu na mente de Nietzsche, um filósofo que ele não era só ateu, ele lutava contra Deus. Ele tentou provar de todas as maneiras que Deus não existia. Esses são os heróis do mundo. O mundo tem seus ídolos, mas a igreja tem o Cristo de Deus. Não é o Messias do mundo, é o Messias de Deus. Ele veio para nós, os pecadores. Ele veio para nós, os miseráveis. Sabe quem Jesus chamou para ser o seu maior apóstolo? Um assassino de cristãos. Paulo, o apóstolo. É isso, irmãos. Essa é a história da Bíblia. Essa é a história de Deus. Mas ela não acaba aí. Ela não acaba aí. O mundo não quer o Cristo de Deus. Mas a noiva ainda está na terra. A noiva ainda está aqui. E nós fazemos as obras do nosso Deus. Nós fazemos as obras do Senhor Jesus. Enquanto é dia. Porque acreditem, tudo que Deus falou que vai acontecer, acontecerá. O mundo não quer Deus, o mundo não quer Jesus, mas o seu herói, o herói do mundo, ele já está no mundo. Ele já está sendo preparado para tomar o seu lugar. É um homem que se opõe a tudo que se chama Deus. É um homem que odeia Cristo. É esse homem que o mundo quer. E acreditem, as pessoas vão se prostrar perante ele, vão adorá-lo. Mas a noiva não estará aqui, porque a noiva se prostra para o verdadeiro Messias. A noiva se prostra para aquele que Deus nos deu. Jesus nos deu o seu Espírito Santo e Jesus nos deu uma outra coisa poderosíssima. A fé. Fé. O mundo precisa ver para crer. Né? A igreja é o inverso. A igreja crê para ver. Não é assim? A fé, ela é uma arma poderosa que Deus entregou nas nossas mãos. E que nós devemos exercitá-la. Como os músculos do nosso corpo, a fé, ela precisa ser exercitada. Jesus disse assim, olha, em verdade eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Para receber, tem um caminho, a fé. Jesus falou assim, olha, se vós tiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus falou assim, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte assim, sai daqui e lança-te no mar. Jesus disse assim, em verdade vos digo, ele será lançado. E eu gosto da irmã Edmeia Williams, quando ela diz assim, irmãos, nem que seja de saca-rolha, mas ele vai sair, porque o dono do monte falou que vai sair. Né? Vai sair. Porque Jesus, ele está no controle de tudo. Porque Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O caminho de Deus leva para cima, o caminho do homem leva para baixo. Jesus nos deu a fé.
Está em dificuldade? Creia. A fé, irmãos, é o que liga o homem a Deus. A fé, ela nos leva ao Senhor Espírito Santo, ao Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A fé. O que nós precisamos, Deus faz. Ele faz, irmãos, Deus não é mentiroso. Ele faz o impossível. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Tudo o quê? Tudo. Tudo. Jesus escolheu as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Irmãos, nós servimos a um Deus muito poderoso. Nós servimos a um Deus que Ele tem todo o poder acima nos céus e embaixo na terra. E Ele é justo. Deus é justo. Quando o povo de Israel estava no Egito, Deus tirou o povo dele de lá, Deus julgou os deuses egípcios nas 10 pragas. Cada praga foi uma sentença a um deus. E os egípcios ficaram arrasados. Quando o povo de Israel saiu de lá, não tinha mais nada no Egito, não tinha mais comida, não tinha mais plantação, não tinha mais animal, não tinha nem os primogênitos, já tinha morrido todo mundo. E por fim ainda morreu o exército no mar, não tinha mais nada. O Egito ficou assolado. Por quê? Porque bateu de frente com Deus Todo-Poderoso. Quando o povo de Israel estava na Babilônia, Deus sentenciou a Babilônia. Capítulo 51 de Jeremias, leiam com atenção. Deus, Ele diz assim: eu vou julgar Bel, o deus babilônico. Deus diz assim: eu vou julgar Marduk. Ele vai vomitar tudo que ele tomou de mim, os utensílios da minha casa, as vidas que eles tiraram. Deus fala assim: eu vou acabar com a Babilônia e sentenciarei Bel. A história não acaba aí. A noiva de Cristo está no mundo. Deus vai tirar a noiva daqui e Ele vai sentenciar cada ídolo do mundo. Deus vai sentenciar cada super-herói do mundo. Deus vai sentenciar, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o Senhor de toda a terra, porque é Ele quem peleja por nós, porque é Ele quem cuida de nós. Ele vai sentenciar. E é por isso que fica para nós a pergunta: conhecemos Deus? Conhecemos os caminhos de Deus? Conhecemos Cristo, o seu Messias, que o mundo não quer? Quando Jesus nasceu, irmãos, Israel era o centro da religião, a Grécia era o centro cultural e Roma era o centro político, social. Nenhum deles quiseram Jesus. Jesus não coube em nenhum deles, como até hoje Jesus não cabe no mundo, mas Jesus cabe em nós. Não tem aquela canção que as crianças cantam, grande, tão grande, que enche o mundo, mas tão pequeno que cabe dentro do meu coração? Nós somos a morada do Altíssimo, amém, irmãos? E essa é a nossa responsabilidade diante do mundo. Nós não trilhamos os caminhos do mundo. Os ídolos do mundo não nos interessam, os super-heróis do mundo não nos interessam. O brilho do mundo não nos interessa. Jesus nos chamou também para... Ele não quer que nós sejamos uma estátua fria numa catedral suntuosa. Ele não quer que nós sejamos sacerdotes atrás de um púlpito imponente. Jesus quer nós no meio do povo, como Ele foi. Ele nos quer no meio do povo, evangelizando, curando, libertando através do poder dEle, fazendo as obras que Ele faz, porque o apóstolo Paulo diz assim: porque depois, irmãos, de tantos séculos, depois de tantos anos, nós ainda trazemos em nós o resto das aflições de Cristo. Fé, é preciso crer. Quem não crer, não verá. Fé, o que pode fazer o meu Senhor, o que pode fazer o nosso Senhor. Amém, meus irmãos?
Eu sei que não é uma pregação, mas é uma palavra para pensarmos, para sairmos daqui refletindo. Quem somos nós no reino de Cristo? Quem é a Rita no reino de Cristo? Que lugar que a Rita ocupa no reino de Cristo? Eu estou no lugar que Deus me quer? Você está no lugar que Deus te quer? Tem certeza? Tem certeza? E aí, meus irmãos? Aí vem a coisa mais fascinante. Aí vem quando Jesus, Ele ressuscita. Eu tenho para mim, irmãos, pensando com a minha mentalidade humana, eu tenho para mim que Jesus, quando ressuscitou, Ele poderia. Jesus não ensinava no templo o tempo inteiro, não estava no templo o tempo todo. Depois que Ele ressuscitou, Ele poderia aparecer no templo. Poderia. Ele poderia aparecer para Pilatos e dizer, está vendo? Você não perguntou o que é a verdade? Eu sou a verdade. Ele poderia. Ele poderia subir no Monte das Oliveiras e dizer assim, olha, eu estou vivo. Mas Ele não o fez. Sabe por que Ele não o fez? Sabe por que Jesus não fez? Porque Jesus não violenta a fé de ninguém. Ele vai dar a cada um exatamente o que cada um crê. Mas aqueles que o amaram, todos o viram. Aqueles que o adoraram, que estiveram com ele, ele apareceu para todos. E consolou, e confortou, e alimentou. Apareceu para os seus irmãos. Jesus apareceu só para 500. Só para 500. Olha que coisa linda. E sabe quantos viram Jesus sendo levado aos céus? 12 só. Aí hoje o mundo fica assim, Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou. Não, o mundo quer prova. Nós cremos. Ele ressuscitou e ponto final. E vai voltar, ele foi assunto aos céus e voltará para nos buscar. E voltará para nós. Irmãos, a coisa mais linda que eu acho na Bíblia, irmãos, olha, eu até me emociono, eu fico fascinada. Quando Tomé se prostra diante de Jesus e fala assim, Senhor meu e Deus meu. Quando Maria Madalena diz assim, eu vi o Senhor. Quando os apóstolos de Emaús, eles falam, os discípulos de Emaús, eles falam assim, porventura, não ardia o seu coração enquanto ele falava? Quando João, o evangelista, diz assim, vimos a sua glória. E quando o apóstolo Pedro diz assim, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Creram e viram. Amém, meus irmãos? É isso que Deus tem para nós. A nossa fé não pode morrer. O brilho do sucesso humano não pode apagar a nossa fé. O brilho do ouro humano não pode apagar a nossa fé. O que o mundo impõe não pode engolir a nossa fé. Não pode tragar a nossa esperança. Nós somos luzeiros no mundo escuro. Essa é a nossa função. Às vezes pecamos, sim, mas, como disse o pastor Richard Van Bran, e eu gosto muito quando ele fala assim, a igreja, a noiva do Cordeiro, ela é feita de pecadores arrependidos. Ela é feita de pecadores arrependidos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus converte ladrões em santos. Porque o nosso Deus converte ateus em mártires pela glória dele. Ele faz. Ele tem esse poder. E bem-aventurado todo aquele que crer nele, que não se escandalizar nele. Irmãos, tudo isso que eu falei para vocês nesta noite, o apóstolo Paulo teve esse conhecimento já na sua época. O apóstolo Paulo escreveu, ele tentou falar isso aos Coríntios, vamos ler? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. A partir do versículo 23, Paulo já disse, tudo o que eu falei aqui para vocês, Paulo já tinha dito isso aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1,
A partir do versículo 23, ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí ele vai explicar os caminhos de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Para quê? Por que Deus fez isso? A fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Não se glorie no mundo. Não se glorie nas coisas do mundo, glorie-se no Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que veio de Deus para nós nessa noite. É a palavra de Deus, irmãos, para sairmos daqui meditando, irmãos. Que lugar ocupamos no reino de Cristo? Né? Que lugar ocupamos? Não somos melhores do que nenhum dos homens que eu falei aqui. Nós somos semelhantes a eles. Por isso estamos no reino. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe.